Quando já estava em avançada idade, a Bíblia relata que Davi foi aquecido por uma jovem virgem, considerada a mais bela de todo o reino de Israel. O nome dessa jovem era Abisag. No entanto, a natureza do relacionamento entre Davi e Abisag é envolta em mistério, pois o texto bíblico afirma que eles não tiveram relações íntimas. Após a morte de Davi, o nome de Abisag se tornou parte de uma trama que resultou na ordem de Salomão para matar seu meio-irmão Adonias, que desejava se casar com ela. Isso levou os estudiosos a debater qual foi o verdadeiro papel desempenhado por Abisag como companheira de Davi. Teria ela sido uma espécie de enfermeira ou cuidadora do rei idoso? Ou teria sido uma concubina ou esposa secundária que, de alguma forma, não teve relações íntimas com Davi? Além disso, Abisag é mencionada no livro de Cantares de Salomão, e isso levanta a questão de como o herdeiro do trono de Davi, Salomão, considerou intolerável o amor de seu meio-irmão por ela. Vamos explorar mais sobre essa história para entender o que a Bíblia diz sobre Abisag. Embora a jovem sunamita tenha cuidado do rei Davi em sua velhice, a história de Abisag está registrada nos primeiros capítulos do primeiro livro de Reis do Antigo Testamento. O significado do nome Abisag é incerto, mas alguns estudiosos sugerem que ele pode significar algo como "meu pai é um andarilho". Abisag é descrita na Bíblia como uma jovem virgem da cidade de Sunem, localizada a cerca de 26 quilômetros a sudoeste do Mar da Galileia, nas proximidades do Monte Gilboa, no território da tribo de Issacar. Alguns comentaristas observam que os termos sunamita e sulamita podem ser equivalentes no texto bíblico, o que pode sugerir que ambos os termos se referem a uma mulher de Sunem. Essa associação levanta a possibilidade de Abisag ter sido a mulher sulamita mencionada poeticamente no livro de Cantares de Salomão, mas essa teoria carece de evidências sólidas e é considerada improvável pela maioria dos intérpretes. A Bíblia afirma que Abisag era uma mulher muito formosa. No final da vida de Davi, ele tinha dificuldade em se manter aquecido, mesmo com muitas roupas. Os servos do rei buscaram em todo o reino de Israel uma jovem virgem para cuidar de Davi e aquecê-lo em seus braços. A escolhida foi Abisag, que cuidou do rei Davi e estava presente quando a rainha mãe, Batseba, lembrou a Davi sobre o juramento de que Salomão seria seu sucessor no trono de Israel. Após a morte de Davi, seu filho Adonias pediu a mão de Abisag em casamento, o que desencadeou uma série de eventos tumultuados. Salomão interpretou esse pedido como uma ameaça ao seu trono, já que, no mundo antigo, casar-se com uma mulher que havia pertencido a um rei poderia ser interpretado como uma reivindicação ao trono. Salomão ordenou a execução de Adonias, mostrando que ele considerava Abisag como uma figura importante no contexto real. A questão central é se Abisag foi ou não uma das esposas de Davi. O texto bíblico afirma que Davi não a conheceu, o que sugere que não houve relações íntimas entre eles. No entanto, a maneira como Abisag foi associada à sucessão ao trono de Israel após a morte de Davi sugere que ela tinha um status especial perante o reino. Isso levanta debates sobre se ela foi uma concubina ou esposa secundária de Davi, embora não tenham tido relações consumadas, ou se ela era simplesmente uma cuidadora ou enfermeira. Em resumo, a história de Abisag na Bíblia é envolta em mistério e especulação. A maioria dos estudiosos acredita que Abisag desfrutou de um status especial como esposa ou concubina de Davi, embora não tenham tido relações íntimas. Sua associação com eventos relacionados à sucessão ao trono de Israel sugere sua importância no contexto real. Essa questão complexa sobre o papel de Abisag como esposa ou figura importante no reinado de Davi e Salomão continua a ser objeto de debate entre estudiosos da Bíblia. Alguns argumentam que, embora Davi não tenha tido relações íntimas com Abisag, ela era considerada uma concubina ou esposa secundária devido à sua posição na corte real e sua associação com o rei. Outros defendem que Abisag era principalmente uma cuidadora ou enfermeira encarregada de atender às necessidades de Davi em sua velhice, sem ter o status de esposa. A ambiguidade do texto bíblico em relação a esse assunto deixa espaço para interpretações variadas. Independentemente do papel específico de Abisag, sua presença na Bíblia desempenha um papel importante em eventos que cercam a sucessão ao trono de Israel.
A reação de Salomão ao pedido de Adonias para se casar com Abisag mostra como sua posição era vista como estratégica e potencialmente ameaçadora ao governo de Salomão. Em última análise, a história de Abisag na Bíblia continua a intrigar e gerar discussões entre estudiosos e leitores, e as interpretações podem variar com base na análise do texto e nas tradições culturais e religiosas.